O tema da nossa mensagem hoje, irmãos, tem como título: São os olhos a lâmpada do corpo. O texto bíblico básico está em Mateus, capítulo de número 6. Eu estou usando a versão ARA. E o verso 22 diz assim: São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Nesta passagem, Jesus revela que o olhar é o grande influenciador dos nossos passos, assim como também o fator determinante da nossa maneira de viver, ser e existir. Ele tem o poder de nos fazer ser seres carregados de luz ou de trevas. Quando nós estamos diante desta passagem, quando Jesus está tratando sobre essa questão, sobre esse assunto, a respeito do olhar, da nossa visão, claro que Jesus não está falando dos nossos olhos, fisicamente, mas ele está falando da maneira pela qual nós enxergamos a vida, da maneira pela qual nós interpretamos todas as coisas, ou por quais lentes nós estamos observando o mundo ao nosso redor e todo o contexto que nos cerca. Então é disso que Jesus está falando. Ele está falando que se os nossos olhos forem bons, haverá luz no nosso corpo, ou seja, o nosso ser será este ser luminoso, esse ser aonde emana realmente luz, esse ser que de fato atrai a presença agradável, a presença do Senhor, que faz com que as outras pessoas elas se acheguem e se sintam realmente bem. Por outro lado, Jesus diz também que é sujeito um olhar a ser mau. E se esse olhar ele é mau, o corpo ele se torna um corpo tenebroso, um corpo em trevas. E Jesus disse: quão grandes são as trevas. Como falei, irmãos, a forma pela qual nós enxergamos a vida e tudo que está ao nosso redor, ela influencia demais no nosso estilo de viver e na maneira como nós nos comportamos diante das situações, dos contextos que nos cercam. E nós poderíamos falar de todas as situações que nós vivemos, que nós podemos acompanhar. Qualquer que seja a situação, o contexto, qualquer que seja o tema abordado diante das nossas vidas. Tudo é influenciado conforme o nosso olhar. A maneira que nós enxergamos isso. Porque a maneira que nós enxergamos é a maneira que nós vamos nos posicionar. A maneira com a qual nós enxergamos é a maneira também que nós iremos proceder diante das situações da nossa vida. Por isso que Jesus traz essa temática. Porque ela torna fator determinante de transformação, de mudança e da maneira como nós iremos nos comportar e viver neste mundo. Seja do nosso relacionamento uns com os outros, seja do nosso relacionamento com Deus, seja do nosso contexto de trabalho, de escola, seja do nosso contexto de igreja. Em todas as coisas o poder da influência está do nosso olhar. Então a pergunta que nos cabe já no início desta mensagem é: quais são as lentes que estão diante da tua mente, do teu coração, pelas quais você está enxergando a vida? A palavra do Senhor, irmãos, ela nos mostra que há pelo menos 3 grandes influenciadores do nosso olhar. Quando nós lemos na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 2 e o verso de número 3, nós temos Paulo falando o seguinte: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais.
Para aqueles que não estão familiarizados com o contexto bíblico, quando Paulo está dizendo carne, ele está falando da natureza corrompida do homem. Ele está falando da natureza pecaminosa do homem. Ele está falando deste ser que se rebelou contra Deus. Ele está fazendo alusão à nossa herança do nosso pai por natureza, do primeiro homem criado por Deus, assim chamado de Adão. Quando ele pecou, todos os outros homens que vieram após ele também pecaram e foram também assim destituídos da glória de Deus. Foram separados da glória do Senhor. Tudo aquilo que faz parte da natureza divina, o homem perde em si. E o que resta agora é essa natureza carregada de maus pensamentos, maus sentimentos, e assim fazendo com que esses maus sentimentos, maus pensamentos, paixões carnais, viessem a ser assim grandes influenciadores do olhar do homem, da maneira como o homem procede, da maneira como o homem se comporta, da maneira como o homem realmente enxerga e vê a vida. Então a nossa natureza pecaminosa conduz muito os nossos passos, guia muito os nossos passos. É por meio desta natureza que de fato recai e vem a ira de Deus. Jesus tratou deste assunto e disse que é do coração do homem que procede os maus sentimentos, pensamentos. Jesus disse que é daí que sai a prostituição, o adultério, a fornicação, a idolatria, os homicídios. Tudo faz parte dessa natureza pecaminosa. E agora a gente vai fazer uma reflexão e perceber justamente isso. Quantas destas práticas, quantos estilos de vida não são moldados de geração em geração, fazendo com que as pessoas sejam influenciadas, seus olhares sejam influenciados, e assim todo o contexto de uma sociedade venha se tornar, venha ser moldado por um olhar influenciado pela natureza pecaminosa. Isso faz parte do ser do homem caído. Outro fator também que influencia o olhar do homem e assim a sua trajetória de vida e o seu contexto de vida é o curso deste mundo. E está também em Efésios capítulo de número 2, no verso de número 2. Paulo diz assim: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Não existe somente a natureza pecaminosa do homem, mas vem para se completar este mundo, e este mundo caído, este mundo desordenado, este mundo que está longe do ideal de Deus. E existe um curso que é colocado, existe um sistema mundano que influencia também o olhar do homem. E isso nós acompanhamos diante das tentações que estão diante de nós. Somos tentados por aquilo que já existe na nossa natureza pecaminosa, mas o externo, ele tem o poder muito grande de nos influenciar. A gente é tentado porque o externo também está lá e nos atrai. Então, o curso deste mundo tem um poder também de alterar o nosso olhar e fazer com que nós venhamos a ser conduzidos e guiados conforme esse sistema que é mundano. Não somente isso, mas existe um terceiro fator, que é o príncipe da potestade do ar, traduzindo Satanás. E nós lemos justamente aqui no verso de número 2, na parte B, que diz que segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Agora observe quantos fatores estão trabalhando de forma conjunta
para influenciar, transformar o olhar do homem. E esses três fatores, eles têm algo em comum, e um objetivo, e uma finalidade, e um propósito em comum. Que é o quê? Que é fazer com que o homem ande e seja trevas. Esses três fatores trabalham para isto, para que o homem continue na sua rebeldia para com Deus, para que o homem continue a praticar o mal, para que o homem continue a ser perverso, para que o homem continue a fazer mal ao seu próximo, para que o homem continue a fazer mal à natureza, à criação, para que o homem continue a blasfemar contra Deus, para que o homem continue indo de encontro ao abismo. Agora veja como as Escrituras deixam isso bem claro para nós. Traz essa luz para cada um de nós. A nossa natureza pecaminosa, o curso deste mundo, ou o sistema mundano, e o príncipe da potestade do ar. Foi isso que o apóstolo João, ele disse, baseado no Evangelho, nas palavras de Jesus, no ensino de Jesus. Ele disse que o mundo jaz no maligno, que o mundo perece no maligno, que o maligno está atuando juntamente com os espíritos imundos para poder influenciar as pessoas ao mal. Se já há uma inclinação da própria natureza do homem pecaminosa para fazer o mal, aí imagina isso sendo potencializado pelo curso deste mundo e pelos espíritos que atuam nos filhos da desobediência. Isso tem o poder de transformar a mente, isso tem o poder de transformar o coração, e isso traz como consequência um mundo tenebroso, um mundo em trevas, porque o que está sobre este mundo são seres humanos carregados de trevas, porque os seus olhos são maus. Os seus olhos são maus. Ao decorrer da história, irmãos, nós nos deparamos com várias situações, ocasiões, em que nos mostrou realmente contextos de grandes influências. Influências de pensadores, influências de ideologias. Na história mais recente para nós, eu coloquei aqui 2 pontos, por exemplo. Um deles, de pensamentos ideológicos que moldaram gerações, e eu vou ser bem breve, bem sucinto nisto, foi uma corrente, um pensamento chamado de o Renascimento. Uma corrente ideológica que surgiu por volta dos séculos XIV e XVI. E olha só, as principais características foram o humanismo, o antropocentrismo, o individualismo, o universalismo, o racionalismo, o cientificismo e a valorização da antiguidade clássica. O que nós observamos diante disso é que homens, eles têm o poder de influenciar gerações com os seus pensamentos e as suas ideologias. E assim o fizeram. E veja que isso perdurou por séculos, moldando vidas, fazendo com que as pessoas tivessem não somente uma leitura da vida conforme essa ideologia, mas que vivessem, que praticassem essas ideologias. Agora veja que sempre está voltada para aquilo que o homem é na sua natureza caída. Olha o que tinha como características principais o Renascimento: o individualismo, o antropocentrismo, colocando realmente o homem no centro de todas as coisas. É a exaltação, é a glorificação do homem, dos seus feitos. Outro também de grande influência, esse já no século XVIII, foi um modelo de vida proposto por pensadores e que teve grande impacto sobre a Europa e o mundo. Foi o iluminismo.
O iluminismo foi um movimento intelectual que surgiu na Europa no século XVIII. Esse movimento valorizava a razão em detrimento da fé, afirmando que a razão era um meio para garantir o progresso da humanidade. Criticava o absolutismo e acreditava ser necessário limitar o poder real, e influenciou a política, a economia, a religião e a ciência. Só estou citando estes exemplos para nós entendermos como o pensamento do homem, as suas ideias, elas têm o poder de transformar, de moldar e de levar gerações a enxergar com o mesmo olhar, a mesma ótica, e fazendo assim com que o mundo, praticamente como um todo, venha ter esta mesma maneira de enxergar e de viver e de proceder à vida. Agora veja que o que há em comum é que em ambas as correntes ideológicas tem o homem no centro de todos os avanços e descobertas, ou seja, o antropocentrismo. É colocar Deus de lado e exaltar a figura humana. Não poderia dar em outra coisa senão isso. É o homem querendo a glória para si. Eu quero tratar, irmão, só abrir um parêntese aqui, fazer um breve comentário a respeito dessa questão de visão, de interpretação de vida, dos fatos, daquilo que nos rodeia. Pense juntamente comigo, faça esta reflexão. Olha o contexto que estamos todos os dias acompanhando nos meios de comunicação. Essa questão toda dessa tragédia ali no Rio Grande do Sul. Todos nós comovidos com essa situação. Agora, veja como há uma diversidade muito grande de pontos de vista, de interpretação, em cada situação, em cada contexto. Em meio a essa tragédia, tem gente agradecendo a Deus por ter sido salvo da morte. Tem gente dando graças ao Senhor, dizendo: obrigado, meu Deus, porque eu encontrei o meu parente e encontrei o meu parente vivo. Já tem gente maldizendo e blasfemando contra Deus. Como é que Deus deixa acontecer uma coisa dessa? Perdi minha casa, perdi meus bens, perdi familiares. Aonde está Deus? Que Deus de amor e de bondade é esse que deixou essa catástrofe acontecer? Há pessoas que enxergam essa tragédia e que veem como uma oportunidade de haver uma sensibilização do homem, um momento de reflexão, uma oportunidade de pensar melhor na vida, na correria, no cotidiano, e parar um pouquinho e pensar sobre a vida, sobre a brevidade da vida do homem. Parar um pouquinho, largar, deixar o individualismo, o egoísmo de lado e agora contribuir para tentar aliviar ou suprir necessidades ou aliviar a dor do próximo. Tem outros enxergando isto como uma oportunidade também de poderem se saírem bem. Pessoas se aproveitando desta tragédia para poder enriquecer-se, para poder roubar, para poder dar golpe. Em tudo isso nós vamos analisando, irmãos, que há possibilidades de enxergar um determinado fato de várias maneiras, de determinadas óticas, pontos de vistas diversos, diferentes demais. Mas eu quero começar a apresentar para cada um dos irmãos aquilo que deve ser o ponto grande de referência, de ótica e de lente a ser colocada nas nossas vidas, para que possamos interpretar cada coisa da forma correta, da forma que Deus deseja, da forma que o Evangelho propõe para as nossas vidas. Ao ler um texto de Lucas, capítulo de número 13, a partir do verso de número 1, aqui está uma história bem interessante, intrigante, em que nos cabe uma grande reflexão e compreensão sobre ela.
Lucas capítulo de número 13, verso 1, vai dizer assim, olha, naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus cujo sangue de Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse, Jesus lhes disse, pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? E Jesus diz, não eram, eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais, disse Jesus, que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados de todos que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vos afirmo. Mas, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Em uma dessas situações, Jesus, ele trata sobre uma tragédia também que aconteceu. Agora veja o olhar, a lente pela qual Jesus enxerga a tragédia. Primeiramente, olha a ótica e a lente do ser humano. Devem ser mais pecadores do que os outros. Estão merecendo esta desgraça, essa tragédia. Já pensou em imaginar desta forma? O que os habitantes lá do Rio Grande do Sul fizeram que foram amaldiçoados? Tem gente enxergando desta forma. E Jesus diz, não. Não há diferença. Não são os pecados deles que são maiores. E Jesus mostra uma diferença nessa história da torre de Siloé. Vocês pensam que eles são os mais pecadores e por isso aqueles 18, a torre caiu sobre eles ali, eles foram mortos? Jesus diz, não. E aí ele coloca um ponto-chave nisso tudo. É como se Jesus estivesse dizendo, olha, vocês estão no mundo desordenado. Vocês estão vivendo num mundo caído. Vocês estão vivendo num mundo onde o caos impera, onde de fato acontecem tragédias, onde catástrofes acontecem. E há algo que vocês devem se preocupar. Não é se preocupar com a tragédia em si, mas há uma preocupação maior. A questão toda, ela é colocada diante de nós como uma questão a ser decidida no que diz respeito à nossa eternidade. É como se Jesus estivesse dizendo, ei, não importa o modo, como ou qual, esta não é a morada eterna de vocês. Todos perecerão. Agora existe uma diferença neste perecer. Existem aqueles que perecerão e sofrerão, morrerão eternamente. Mas existem aqueles que morrerão, mas ressuscitarão no último dia. E a estes está somente o critério que está colocado e a condição que está colocada diante deles é crer e se arrepender dos seus pecados. E Jesus diz, creiam, se arrependam, porque senão vocês perecerão. Como se Jesus estivesse fazendo uma síntese de todas as coisas e dizendo, todos perecerão neste mundo, nesta terra. Todos perecerão. Só que a maneira como cada um irá para a eternidade é que será diferenciada. Tragédias acontecem não significa que é porque os homens são mais pecadores do que outros. Tragédias acontecem e isso não significa que Deus está ausente. Tragédias acontecem e elas acontecem porque esse mundo, ele está sobre trevas. Este mundo está perecendo no maligno. Diante dos homens está realmente este estado de sofrimento, de aflição, aqui neste mundo. É desta forma. Quem quiser dormir com este barulho, durma. Porque mesmo que não queira,
é assim que vai proceder. Muitas tragédias ainda irão acontecer. Quem firma os seus pés, a sua fé, e quem quer viver para sempre aqui nessa terra, meu Deus, vai ser as pessoas mais infelizes e angustiadas deste mundo. Porque o olhar de Deus para as nossas vidas e a proposta que nós venhamos a viver a eternidade. É um olhar para além daqui deste mundo. E é nisso que Jesus quer que nós creiamos. É nisso que Jesus quer que de fato nós coloquemos o nosso coração, a nossa fé, a nossa vida, nossa força em crer verdadeiramente. Vejam que há esta diversidade de olhares. Mas o último ponto que nós queremos tratar é justamente esse. Começando a partir dessa história que Jesus trata ali com os que estavam o indagando. O olhar proposto por Deus para nós. O Evangelho, irmãos, nos convida a termos a mente de Cristo. E é Paulo que diz isso. Ele afirma quando escreve para os irmãos em Coríntios. Capítulo de número 2 de 1 Coríntios, o verso 16, Paulo vai dizer: pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Este é o olhar, a ótica e as lentes pelas quais nós devemos buscar a interpretar os fatos. E não somente interpretar, mas nos posicionar, proceder e viver neste mundo. O Evangelho nos convida a isto, a absorvermos a pessoa de Cristo Jesus nas nossas vidas. Isso é se converter. É eu mudar de direção. Não ser mais direcionado pela minha natureza pecaminosa. Não ser mais direcionado, guiado ou influenciado pelo curso deste mundo. Não deixar mais ser influenciado pelo Espírito, pela potestade que atua neste mundo. Mas é mudar de direção. E esta direção agora tem que ser mudada em direção ao Cristo, ao Messias, ao Salvador. Aquele pelo qual Deus deu para nós esta graça maravilhosa de podermos ter em nós a mente de Cristo. Absorver a pessoa de Cristo em nós. Nos cristalizarmos mesmo. Isso é se tornar um cristão. É buscar realmente a pessoa de Cristo em nós. Ao olharmos para Ele, a maneira como Ele olhou, interpretou, se posicionou e agiu em cada ocasião. Para a pessoa de Jesus. É isso que o autor aos Hebreus, ele vai dizer no capítulo de número 12. Hebreus capítulo de número 12, verso 1 e 2 está escrito: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Você quer ser um cristão? Você quer ter um relacionamento com Deus? Você quer realmente dizer: eu sou de Deus? Não existe outra maneira, não existe outra forma, não existe outro caminho para se tornar um cristão, para se tornar um homem, uma mulher de Deus, para verdadeiramente viver e praticar a verdadeira vontade, a fé que Deus propõe para as nossas vidas, sem olharmos
sem fitarmos, sem observarmos a pessoa de Jesus. Jesus é o ideal de Deus para as nossas vidas. Jesus é esta grande expressão do ser de Deus. Jesus é este que vem e que Deus coloca na terra para viver como o Deus encarnado, propondo para nós o olhar que nós devemos ter nas nossas vidas. As lentes pelas quais nós devemos enxergar a vida se chama Jesus Cristo de Nazaré, irmãos. Este é o convite do Evangelho, da Palavra de Deus, do Deus Todo-Poderoso, para cada um de nós. E o autor aos Hebreus está dizendo: olhemos firmemente, coloquemos os nossos olhos fitos. A maneira como ele olhou, a maneira como ele viveu, a maneira como ele se comportou, a maneira como ele procedeu em toda a sua vida. O autor aos Hebreus está dizendo: corramos para viver a nossa carreira, a nossa trajetória de fé, olhando para Ele, Jesus. Não é dar ouvidos a ideologias, a pensadores, a revolucionários. Não é dar ouvidos ao nosso coração, à nossa cultura. Mas se tem um que deve influenciar as nossas vidas e que nós possamos e precisamos render o nosso coração, a nossa existência e dar razão, se chama Jesus Cristo de Nazaré. Nesse nós podemos olhar e confiar. Nesse nós podemos realmente colocar as nossas mãos e dizer: segura nas minhas mãos, Senhor, guia os meus passos, eu quero viver para a Tua glória, para o Teu reino, para o Teu louvor. Sendo assim, não há embaraços. Sendo assim, não há nada neste mundo que possa nos alcançar e nos fazer retroceder, nos abater, desistir. Mas firmemente em Cristo Jesus, com os nossos pés firmados nesta rocha eterna, nós estaremos neste mundo a enfrentarmos todas as coisas, e enfrentaremos e venceremos, porque na verdade, em Cristo Jesus, nós já somos mais que vencedores. Somente quem está em Cristo Jesus, vivendo esta verdade, absorvendo este olhar, pode dizer: eu venci o mundo, eu venci o maligno, eu sou forte, porque Ele está em mim. Aleluia. O que nós acompanhamos, irmãos, é que Jesus, Ele fez para nós, Ele nos deu uma síntese do seu olhar para a vida. Jesus deixou para nós, em alguns pontos, e que são os pontos mais essenciais da nossa vida, como nós devemos ser, nos comportar, e como é que é ser um bem-aventurado. É ali no famoso Sermão do Monte, onde Jesus apresenta para nós esta proposta de Deus, a forma como Jesus viveu e a forma como Ele apresentou o Evangelho. O Sermão do Monte é como se fosse este resumo, esta síntese que Jesus faz para nós. Olha que coisa interessante, para nós encerrarmos nessa noite. Em Mateus capítulo de número 5, o verso de número 1 diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A nossa natureza pecaminosa, o curso deste mundo e o príncipe da potestade do ar nos conduz e nos leva a sermos altivos de espírito, a sermos presunçosos, a sermos soberbos. O olhar de Deus
que Ele quer para as nossas vidas, e aqueles que de fato são bem-aventurados e felizes neste mundo, Jesus está dizendo, são os pobres de espíritos. É destes que é o reino de Deus. São estes que se rendem, que se dobram diante de Deus, que largam mão da altivez, da presunção e diz, Senhor, eu sou insignificante, eu sou fraco, eu sou frágil, a minha vida é breve e eu preciso de Ti, da Tua graça, da Tua força. Jesus continua e Ele vai dizer, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Jesus está dizendo que bem-aventurados não são aqueles que se acham ser fortes e que têm um coração duro, uma rocha, que nada realmente vem a sensibilizá-los. Mas não, Jesus disse que bem-aventurados e felizes são aqueles que choram. São aqueles que se sensibilizam diante de situações como essa que nós estávamos tratando aqui, desse contexto no Rio Grande do Sul. São estes que têm esse coração quebrantado e que deixam realmente, e que têm esta empatia com o seu próximo, e que têm este olhar de compaixão e de misericórdia, e que chora com os que choram. Bem-aventurados são os que choram, porque estes serão consolados. Ele continua dizendo, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurado também são os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Sede e fome de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurado também são os misericordiosos, porque esses alcançarão misericórdia. Ou seja, bem-aventurados são esses que perdoam aqueles que o ofendem. Bem-aventurados são esses que têm esse exercício de misericórdia nas suas vidas, porque eles também alcançarão misericórdia. Porque se perdoardes aos homens, as suas ofensas, seus pecados, o Pai Celestial também vos perdoará. Foi o que nós ouvimos nessa noite. Então são esses os bem-aventurados, não são os arrogantes. Não são aqueles que se fecham diante das situações e que anulam pessoas na sua vida porque os ofenderam. Mas são esses que se abrem, que dão segundas chances, que dão oportunidade para a reconciliação. Bem-aventurado são os misericordiosos. Mas não somente isso, Jesus vai dizer também que bem-aventurados são os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados, isso é ter luz sobre o olhar, ter esta pureza no seu olhar, viver a vida sem este olhar lascivo, sem este olhar avarento, sem este olhar perverso, mas um coração puro. Jesus disse que estes verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Veja como este mundo, ele está longe de ser um mundo de pessoas pacificadoras. Ao contrário, são tantos conflitos, irmão? São tantos conflitos. Parece que o homem anda desejando que haja intrigas constantemente. São pessoas, às vezes a gente conversa, nas nossas reuniões, em conversa dizendo, rapaz, parece que estão atiçando mesmo para que fulano, se intrigue do outro, tenha rixa com o outro, e esse tipo de coisa. Porque o homem, de fato, é inclinado para isto. Mas bem-aventurados são os pacificadores, aqueles que produzem e que mediam a paz. Aqueles que são resolvedores de questões, de causas. Aqueles que promovem realmente a reconciliação e a paz. Veja como no reino de Deus as coisas, elas se dão de forma diferente.
esses bem-aventurados são aqueles cheios de luz. Esses bem-aventurados são aqueles que têm luz. Aqueles que a lâmpada do corpo de fato é luz. Louvado seja o nome do Senhor. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Veja todo este sermão e essas bem-aventuranças e olhe para Jesus se ele não exercitou, praticou, viveu todas estas coisas. Este é o bem-aventurado de Deus, aquele ao qual Deus manifesta dos céus e por muitas vezes diz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem me alegro, em quem me regozijo, em que a minha alma se alegra. É Jesus Cristo de Nazaré. E aí o desafio para a igreja é justamente isso: se cristificar. Trazer a mente de Cristo, o olhar de Cristo, a forma como Cristo de fato viveu cada situação da sua vida. Encerramos assim, irmãos, podemos concluir. Ainda neste Sermão do Monte, quando Jesus ele diz no verso de número 16: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. São os olhos a lâmpada do corpo. E aí a pergunta que nós encerramos esta mensagem é: quais são os teus olhos? São bons? São maus? Se são maus, Deus nos dará a oportunidade de transformação, de enxergar de forma diferente. O Deus de misericórdia, o Deus da reconciliação. A sua palavra está pregada, sendo pregada nesta noite, e isso é a oportunidade que Deus dá de haver conversão, reconciliação, mudança de olhar, mudança de mente, mudança de entendimento, mudança de coração. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Os olhos são o quê? A lâmpada do corpo, a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, haverá luz no teu corpo. Se os teus olhos forem maus, haverá trevas. E quão grandes trevas serão. Em nome de Jesus, tenhamos o olhar de Cristo nas nossas vidas. Coloquemos realmente Jesus como sendo estas lentes maravilhosas às quais nós devemos ser guiados, conduzidos para a glória de Jesus. Luz de Deus, cada um de nós precisamos ser, para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Porque é a Ele que é devido toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Se quisermos ser homens e mulheres cheios de luz, é necessário ter a mente de Cristo. Isso somente é possível quando nos rendemos e nos entregamos ao senhorio de Cristo Jesus. Amém? Pode dar graças a Deus? Aleluia.